No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos devido à similaridade narrativa, encontramos a seguinte história. Jairo, chefe da sinagoga, foi ter com o mestre, pois sua filha estava à beira da morte. Jesus, acatando o pedido deste homem, se dirige à sua casa. No meio do caminho, um séquito humano afluiu ao seu encontro. E dentre estes havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma gravíssima hemorragia, um fluxo de sangue. A história diz que ela gastara tudo quanto possuía na mão de vários médicos sem nada aproveitar. Mas ela, rompendo aquela massa humana, ela toca na orla das vestes do distinto Nazareno. E Jesus, naquele momento, olha à sua volta e pergunta: alguém me tocou? Pedro, que estava ao seu lado, diz: mestre, a multidão lhe comprime, você pergunta: alguém me tocou? Ele responde: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E naquele momento, aquela mulher sentiu em seu corpo estar curada daquele flagelo que há tantos anos a afligia. Tendo Jesus se desvencilhado daquele aglomerado, chega à casa de Jairo e encontra inúmeras pessoas que pranteavam e choravam a morte da menina. Ele pediu para estes se retirarem e afirmou que a menina não estava morta, simplesmente dormia. Risos de ironia foram ouvidos. Mas quando Jesus chega diante daquela menina, a toca e diz em aramaico, Talita cumi, que quer dizer levanta-te. E naquele momento, aquela menina recobrou a vida. E Jesus instruiu aos seus pais que a dessem de comer e não divulgasse a ninguém esta maravilha. O interessante nestes ambos episódios é que há um elemento sutil que passa desapercebido por uma leitura superficial. A mulher que estava gravemente enferma sofria há 12 anos. E a menina que havia falecido tinha 12 anos. O 12 é um número pervadido de simbolismo. Na cultura judaico-cristã nós temos 12 patriarcas, 12 tribos. Jesus tinha 12 apóstolos. A cidade santa, segundo o Apocalipse, tem 12 portas. Encontramos o 12 na mitologia grega, nos 12 trabalhos empreendidos por Hércules. O 12 também era um número bastante significativo na antiga Babilônia. Nós temos 12 horas diurnas e 12 horas noturnas. Os 60 segundos correspondem a 5 vezes 12. O 12 também é representado na astrologia, com as 12 casas zodiacais. Em nosso corpo, possuímos 12 pares de nervos cranianos. Cabalisticamente falando, o 12 representa a completude, a totalidade, o findar de um ciclo e o iniciar de outro. Em ambas as narrativas,
Estamos diante de duas gerações, de dois agrupamentos humanos, pois de um lado temos uma mulher enferma que toca, de outro, uma menina morta que é tocada. Nessa perspectiva, nós temos os que tocam e os que são tocados. Nesta primeira categoria, recordo-me de uma das alegorias mais extraordinárias produzidas no âmbito da cristandade, a do peregrino de John Bunyan. O peregrino sentia uma incompletude, um fardo pesava sobre os seus ombros e isso lhe causava grande angústia. Tendo ele externado aos seus familiares este incômodo, quanto mais que afligia a sua alma, estes interpretaram que este indivíduo não estava em sã consciência. Aconselharam a ele que dormisse, pois, quem sabe, na manhã seguinte, esses pensamentos haveriam desaparecido. Porém, este fardo permaneceu afligindo este homem, que tendo rompendo os vínculos familiares, peregrinou à procura do desejado de sua alma. No meio do caminho, ele encontrou inúmeros indivíduos que de alguma maneira o tentaram desviar do caminho, mas ele conseguiu se desvencilhar de todos esses obstáculos e em dado momento, depois de uma busca incessante, ele encontrou o incognoscível, o indiscernível, aquilo que está para além da verbalização humana, e naquele momento o seu fardo se desfez, a sua vacuidade foi preenchida pela plenitude. Ele se sentiu em um oceano beatífico, em um estado de graça, um êxtase extraordinário lhe ocorrera. E naquele momento, a sua existência ganhou significação. Semelhantemente ao peregrino, temos a narrativa do jovem príncipe Siddhartha Gautama, um jovem que tinha tudo ao seu dispor, serviçais, as mais belas mulheres do reino, uma prosperidade extraordinária, o aguardava como herança, mas mesmo assim, um vazio lhe assolava. Seu palácio de primavera, de verão, de inverno e de outono não eram suficientes. A multiplicidade dos prazeres sensórios não traziam saciedade a um âmbito mais profundo. E em dada madrugada, Siddhartha Gautama sai do palácio, se desvencilha de sua família e perambula como um pedinte, como um mendigo, por 7 anos, à procura da verdade. Encontra muitos mestres, mas estes não possuíam as respostas para as perguntas inexprimíveis do seu ser. Conheceu muitos ashrams, porém, essas experiências foram infrutíferas,
até que em dado momento ele se assenta embaixo de uma árvore. E naquele momento, fora do momento, ele experiencia o nirvana, o samadhi, a consciência cósmica. E ele pôde descobrir que aquilo que ele procurava fora estava dentro. Naquele momento, ele pôde tocar o mistério dos mistérios. E esta enfermidade, esta incompletude, esta insatisfação perene, este fardo que também pesava sobre os seus ombros, se desfez e ele se tornou um iluminado. Interessante que para os que buscam o mistério dos mistérios se expressou por meio do profeta Jeremias dizendo: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus semelhantemente diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta, esta se abrirá. Interessante que, paralelamente aos que buscam, aos que tocam, há aqueles que são tocados. Geralmente os que tocam estão enfermos, os que estão tocados, os que são tocados estão de certa forma mortos, mas não possuem consciência desta morte. Entre estes que foram tocados, recordo-me de Moisés, que apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro nas mediações do Horebe, e em dado momento ele contempla uma sarça que ardia e não se consumia. No comum, ele viu o incomum. No ordinário, o extraordinário. Um arbusto natural estava iluminado de sobrenaturalidade. E em meio a esta experiência mística, ele pôde ouvir a voz do Eterno, o comissionando para uma grande obra. Semelhante a Moisés, temos Lao Tzu, que um dia, sentado embaixo de uma árvore, ele contemplou uma folha que se desprendia da árvore, e esta bailava ao sabor do vento, não trazendo resistência alguma. Neste momento, um insight lhe sobreveio. Não devemos resistir ao fluxo das mutabilidades. Devemos nos harmonizar ao tal, à harmonia oculta. O homem não precisa cultivar nada. Ele simplesmente necessita ser natural e estará no caminho certo. Um fenômeno singelo, insignificante aos olhos vulgares, porém que descortinou o grande mistério cósmico. Uma folha se desprendendo de uma árvore, para Lao Tzu se tornou o sermão da montanha. Se tornou o decálogo. Se tornou uma revelação divina que mudou qualitativamente sua existência. Pois neste momento
ele foi tocado. E tudo aquilo que estava morto em seu ser recobrou a vida. Para os que são tocados, que geralmente são aqueles que tropeçaram no mistério, que episodicamente se depararam ou experienciaram algo que foi um divisor de águas. O mistério se expressa a estes, ou melhor, referindo-se a estes por meio de Isaías. Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quem sabe você que me ouve sofre desta gravíssima enfermidade, a insatisfação, a incompletude, e você já buscou no dinheiro, nos prazeres sensórios, em uma multiplicidade de experiência, mas até o momento nada trouxe saciedade plena, nada trouxe a abundância esperada. Quem saiba, você já transitou por inúmeras vias espirituais e religiosas, mas nenhuma delas tocou o seu íntimo. Eu quero vos dizer que os que sofrem em momento oportuno serão tocados. E quem sabe você pertence a uma outra categoria e de maneira atípica, inexplicável, se deparou com este conteúdo informativo e em dado momento desta reflexão, alguma coisa tocou o seu íntimo. Escamas caíram diante dos seus olhos, o véu que toldava a sua percepção foi removido e uma realidade sutil lhe fora revelada. Espero que tais palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e amplie os horizontes da vossa compreensão, e que você jamais esqueça que em dado momento tocareis ou sereis tocados. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.